Então, vamos lá. Distribuição de frequência por intervalos de classe. Então, quando a gente vai utilizar isso, gente? Quando a gente tiver um monte de dados, ou seja, uma quantidade muito grande de dados, de informações, para a gente não fazer uma tabela de frequência simples e frequência relativa, né, para não ficar uma tabela muito grande, aí a gente usa essa tabela de distribuição de frequência por classe. Então, a gente vai fazer intervalos de classe para diminuir essa tabela. Uma tabela, por exemplo, com 150 dados, a gente consegue fazer aí em 10, uma tabela com 10 linhas, em vez de fazer com 20, 30 linhas, a gente faz só com 10, certo? Então, a gente vai aprender como é que a gente vai fazer isso. Então, as tabelas são utilizadas para variáveis quantitativas, tá certo? Essa tabela. Se constrói classes de valores quando a variabilidade dos dados é grande, levando em consideração o número de valores que pertence a cada classe. A construção de tabelas de frequência para variáveis contínuas necessita de certos cuidados. Então, se for uma variável contínua, aí a gente tem um certo cuidado, por quê? Porque contínuo vai ter números com vírgula, tá certo? Aí a gente precisa arredondar esses números. Mas eu vou dar a dica bem direitinho aqui, como é que a gente faz isso. Então, ao se agrupar os valores da variável em classes, ganha-se em simplicidade, mas perde-se em detalhes e precisão. O que se pretende com a construção dessa nova tabela é realçar o que há de essencial nos dados e também tornar possível o uso de técnicas analíticas para sua total descrição. Até porque a estatística tem por finalidade específica analisar o conjunto de valores, desinteressando-se por casos isolados. Deixa eu ver se eu baixo aqui esse outro aparelho. Ok. Tá zoando. Pronto. Certo? Então, quando a gente for arrumar por classe, a gente vai ser mais simples, tá certo? Mas a gente perde um pouquinho de precisão nesses dados. Mas a estatística, esse tipo de tabela é usado frequentemente. Então, não tem problema nenhum. Então, a distribuição de frequência por classe, gente, né, tem o seguinte. Você tem uma variável, certo, que é observada, que está dividida em classes, que são subintervalos do intervalo total. Aquele intervalo total é a quantidade que você tem de dados que você tem. Então, primeiro, a gente precisa saber algumas simbologias que são utilizadas nessa tabela. Então, deixa eu pegar aqui meu apontador. Ó, aí talvez vocês não lembrem, porque vocês devem ter estudado isso no ensino médio, a gente no ensino médio vai representar um intervalo. O que é um intervalo, gente? Eu pego o apontador, mas tem que ser uma caneta mesmo. Você ter um número que está, por exemplo, se eu tiver aqui um número entre 1, né, e 10. Pronto, entre 1 e 10. Então, eu tenho um intervalo aqui. Como é que eu vou representar esse intervalo? Eu coloco normalmente aqui, ó. Se for assim, eu posso colocar ponto e vírgula e posso representar por colchetes, ó. Pronto, eu faço isso. Isso aqui é um intervalo numérico em matemática. Aí, o que isso quer dizer? Que o número 1 pertence ao meu intervalo e o número 10 também. Certo? Então, eu tenho um intervalo aqui entre 1 e 10. Então, eu quero todos os números que está entre 1 e 10, com o 10 e o 1 também fazendo parte dessa quantidade de números. Ou seja, eu tenho 10 números, né, dentro desse intervalo. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, a representação por colchetes. Deixa eu achar aqui meu apontador de novo. Pronto. Ó, eu tenho representação por colchetes, que é isso aqui, ó. Quando o colchete está virado para dentro, tá certo? Significa que o número que tiver aqui faz parte do intervalo. E o número que está aqui não faz parte. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui representando 1 e 10 nesse intervalo aqui, ó. Então, o 1 faz parte do intervalo, o 10 não. Então, eu vou querer todos os números de 1 até 9. O 10 não vai. O 10 vai servir apenas como limite do intervalo. Então, quando o colchete está para fora, significa que o número não pertence ao intervalo. Estando para dentro, pertence ao intervalo. Pronto, beleza? Tranquilo. Aí, o mais usual em tabelas estatísticas, gente, é esse símbolozinho aqui, ó, que é um T deitado. Como é que eu vou representar o T deitado aí?
no meu intervalo. Então, por exemplo, se eu for apresentar aqui, eu vou fazer o seguinte. Então, vamos botar o mesmo intervalo aqui, 1 e 10. Aí, se eu for representar com essa simbologia aí, eu vou representar assim. Aí, o que que isso aqui significa? Aqui significa que o 1 pertence ao intervalo, tá certo? E o 10 não pertence ao intervalo. Tá certo? Então, o 1, então eu vou querer os números de 1 até 9. O 10 é apenas para representar o limite do intervalo. Então, ele vai até 10, só que o 10 não pertence. Tá certo? Se eu quiser que o 10 pertença, eu vou ter que escrever assim. Pronto. Quando eu fizer essa simbologia aqui, está dizendo que o 1 pertence ao intervalo e o 10 também. Tá certo? Então, essa simbologia aqui é a mais usual em tabelas estatísticas. Tá certo? Se ela tiver assim, significa que quem está à esquerda pertence ao intervalo, quem está à direita não pertence. Se ela tiver desse jeito aqui, ó, significa que quem está à esquerda não pertence e quem está à direita pertence ao intervalo. A gente vai ver lá na frente, vai entender bem direitinho o que é pertence e o que não pertence ao intervalo. É um número que você tem lá, que está pertencendo ao intervalo que você tem. Então, dentro daquele intervalo, você vai pegar todos os números. No caso aqui, entre 1 e 10, então eu vou pegar todos os números entre 1 e 10. Então, se o 1 não fizer parte, e nem o 10, então eu vou partir do 2. Então, 2 até o 8, até o 9 é o meu intervalo. O 1 e o 10 são limites. Então, esses números que aparecem são chamados de limites do intervalo. E ele pode ou não pertencer ao intervalo, depende da simbologia que estiver aparecendo para você. Tá certo? Vamos lá. Então, um exemplo aí, ó. Tempos em segundo dos gastos por turistas para preencher o formulário de entrada em um hotel. Aí, aqui é a distribuição do tempo, gente, ó. Então, aqui eu tenho, ó, entre 40, certo? E 45 segundos, eu tinha 3 pessoas, tá certo? Ó, que preencheram o meu formulário entre 40 e 45 segundos. Só que o 40 pertence, ou seja, as pessoas que preencheram em 40 segundos está aqui nessa classe. Já as pessoas que preencheram, gastaram 45 segundos, não está aqui. As pessoas que gastaram 45 segundos vai estar nessa segunda classe. Então, aqui, essa aqui é a minha primeira classe e aqui é a minha segunda classe. Certo? Então, aqui, ó, 40. Então, quem gastou 40 segundos faz parte daqui. Então, está aqui nesse meio aqui, ó, entre esses 3 aqui. Quem gastou 41 também está aí. Quem gastou 42, 43, 44. Quem gastou até 44 segundos vai estar nesse intervalo aqui. E o 45, professor? Não, o 45 ele é apenas o limite do intervalo. Então, ele não pertence ao intervalo porque a simbologia aqui está dizendo que ele não pertence. Tá certo? Então, só está dentro desses 3 pessoas aqui, ó, quem escreveu no máximo até 44 segundos, gastou para preencher o formulário. Quem gastou de 45 a 49 vai estar nessa segunda classe aqui, que foram 8 pessoas. Quem gastou de 50 a 55 são 16 pessoas. Quem gastou de 55 a 59, 12 pessoas. De 60 a 64, 7. De 65 a 69, 3. E de 70 a 74, 1. Aí você veja que eu tenho, ó, 50 pessoas, né? Essa entrevista foi feita com essa pesquisazinha com 50 pessoas. Se eu fosse fazer uma tabela de frequência, talvez eu tivesse aí uns 20 dados aí ou mais. Então, minha tabela ia ficar muito grande. Então, eu uso a tabela de frequência por distribuição de classes para diminuir minha tabela, tá certo? Então, eu vou colocar várias classes numa linha só. Ok, gente? Tranquilo, né? Vamos lá, para a gente entender mais na frente. Deixa eu pegar aqui, tá aqui. Tá aqui, para saber onde ele está. Então, gente, os elementos de uma distribuição de frequência são as classes, né, que são os subintervalos do intervalo total, que é aqui, ó, que a gente viu aqui. Então, isso aqui é chamado de classe. Isso aqui tudo, ó, é a minha primeira classe lá naquela tabelazinha, tá certo? Então, isso aqui é uma classe. Aqui é outra classe, aqui é outra classe. Então, a quantidade de linhas que tem lá, menos a linha em cima que está determinando as classes, ó. Vou voltar aqui para você ver.
Ó, então, essa quantidade de linhas aqui, ó, daqui até aqui, são as minhas classes. Então, nessa tabela, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Tá certo? Tenho 7 classes aí. Aí, a linha de cima é onde eu vou botar as informações da minha tabela, e embaixo é o meu total. Então, aí, cada linha dessa é uma classe. Então, entre 40 e 45 é a primeira classe, entre 50 e 55, no caso lá, seria a terceira classe, entre 70 e 75 é a minha última classe. Aí nós temos nessas classes, gente, os chamados limites de classes. O que são isso? São os valores que delimitam cada classe. Quem são os limites de classe, gente? Tem esse aqui, no caso aqui, ó. Vamos pegar essa segunda aqui, 50 é o meu limite inferior, tá certo? Que é o valor menor, tá certo? E aqui, esse aqui é o meu limite superior. Então, esses dois valores que aparecem na minha tabela, o primeiro e o segundo, eles são chamados de limites de classe, certo? Cada classe, ó, primeira classe, quem são os limites da primeira classe? 40 e 45, tá certo? Então, 40 o limite inferior, 45 o limite superior. 50 limite inferior, 55 limite superior, 70 limite inferior, 75 superior, tá certo? Então, em cada classe, cada tabela, você vai ter as classes, em cada classe você tem um limite superior e um limite inferior para os valores que aparecem lá na sua classe. Então, conceitos básicos. Hall, eu acho que eu já falei para vocês. O que é hall, gente? Hall é como na casa da gente, né? Hoje em dia as casas não tem tanto, mas as casas mais antigas tinham um hall. Ah, o hall da casa, o hall da casa. Você viu falar muito nisso. O que é o hall, gente? O hall é exatamente uma tabela organizada. É você organizar a sua tabela. Você pega uma tabela, você colhe os dados, né? Tudo desorganizados na rua. Quando chegar, você vai colocar esses dados em hall. Então, você vai organizar. Colocar em hall, gente, é colocar ele em ordem crescente, certo? De valores, ou ordem decrescente. Né? Lembrando que essa tabela é usada para variáveis quantitativas, né? Então, eu vou pegar em ordem crescente ou em ordem decrescente, tanto faz, mas comumente se organiza em ordem crescente. Então, colocar em hall é organizar a sua tabela em ordem crescente, pegar o menor valor do menor ao maior, tá certo? É o mesmo hall que tem na casa da gente. Na casa da gente, o que é o hall? É aquele corredorzinho que fica lá, que você sai da sala. Aí vai dizendo, o primeiro quarto, o segundo quarto, o banheiro, a cozinha. Então, organiza a casa, quem organiza é o hall. Então, o hall serve para organizar a sua tabela. Amplitude total, gente. O que é amplitude total? A minha amplitude total é... Cadê? Amplitude total, aqui. Pronto. É a diferença, o que é diferença, gente? Diferença, lembrando, é uma subtração entre o maior valor, tá certo? E o menor valor. De quem, gente? Observado nas variáveis de estudo. Você tem, por exemplo, uma tabela, tá certo? Você tem uma tabela, então vamos dizer lá que o meu menor valor na minha tabela é 4. Né? Vamos dizer que a gente está falando aí de idade de crianças aí do ensino fundamental, do ensino infantil até o ensino fundamental 1. Aí, o meu maior valor seria lá, vamos dizer lá, 13 anos. Então, esse aqui, ó, é o menor valor e esse aqui é o maior valor da minha tabela. Então, eu vou ter crianças, né? Eu fiz uma pesquisa lá com crianças do ensino infantil até o ensino fundamental, anos iniciais. Anos finais, no caso aí 13 anos já dá anos finais, né? Fundamental anos finais. Então, eu fiz uma pesquisa com 50 garotos lá, 50 meninos, entre meninos e meninas, tá certo? Então, o menor aluno que eu entrevistei tinha 4 anos e o mais velho tinha 13. Então, esses valores aí é quem vai me dar a minha amplitude total. Então, eu vou pegar quem vai ser minha amplitude total. Ó, minha amplitude total, que a gente chama de AT, tá certo? Amplitude total. É igual a diferença disso aí, de quem? Então, isso aqui é igual a 13 menos 4. Tá certo? Então, isso aqui é a minha amplitude total. Ó. Então, minha amplitude total, no caso aí, vai ser 11, né? Ou 9, né? Minha amplitude total, 9.
Aqui é igual a 9. Então, a minha amplitude total, gente, é isso. É você pegar o maior valor da sua amostra e subtrair do menor valor da sua amostra. Ou seja, dos seus dados colhidos. Então, você tem aí, ó, xi é o máximo, que é o maior valor observado, e xi mínimo é o menor valor observado, tá certo? Então, n, ó, que a gente chama de n, é o tamanho da amostra. Ou seja, a quantidade de dados que você colheu. Vamos dizer que você entrevistou aqui 50 garotos, né? 50 alunos. Então, você entrevistou, então, seu N é 50. Então, o tamanho da amostra, N, a quantidade de pessoas que você entrevistou. E você vai pegar o maior valor, subtrai do menor valor, você tem amplitude total. Então, vamos lá, recapitulando aí, ó. Rol, você organiza a sua tabela em ordem crescente. Depois que você organizar ela em ordem crescente, você vai observar quem é o menor e quem é o maior. O menor é o primeiro e o maior é o último. Então, você subtrai esses valores, você vai ter a amplitude da sua tabela, certo? É a amplitude dos seus dados, que a gente chama de amplitude total. Né? Aí, vamos lá. Aí, o intervalo de classe, gente. O que é o intervalo de classe? O intervalo de classe é esse númerozinho aqui, ó, que aparece entre o 40 e o 45, que é a diferença de 40 para 45. Isso é chamado de intervalo de classe. Nesse caso aí, o intervalo de classe aqui, ó, é 45 menos 40. Então, o intervalo aqui é 5, ó. Tá certo? O intervalo desse aqui também é 5, ó. 50 menos 45. O intervalo aqui também é 5. Se você observar, todos os intervalos aqui são 5. É o intervalo de classe que eu tenho aqui, ó. Então, isso é chamado de intervalo de classe. Então, é o comprimento de cada classe. É obtido pela diferença, ó, vamos lá, diferença entre o limite superior menos o limite inferior da classe, tá certo? Então, o limite é superior, 45, o limite inferior, 40. Então, aqui, nesse aqui, ó, eu tenho, ó, 45, não é? Menos 40. Então, esse aí é o intervalo de classe. Então, cada classe que você pegar, você vai ter isso aqui. Então, ó, se você observar, nessa tabela, todas as classes têm intervalo de 5. Tem outra maneira da gente calcular esse intervalo quando a gente está construindo a tabela. Quando você já tem a tabela construída, você faz isso. Pega aí, ó, o limite superior, subtrai do limite inferior e você vai ter o seu intervalo de classe. Aí o exemplo, 45 limite superior, 40 limite inferior, então logo o meu H é 5. Certo? Isso quando você já tem sua tabelinha pronta. Agora, antes, se a gente for montar a tabela, a gente vai descobrir esse H de outra maneira que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Escolhe-se convenientemente o número de K, certo? A gente chama de K é a quantidade de classes, e vai ser sempre um número inteiro, gente. Então, a quantidade de classes é um número inteiro. O que é a quantidade de classes? Voltando aqui para você. A quantidade de classes, gente, é essa quantidade aí, ó. No caso nosso aqui, ó, daqui para cá, ó. Uma, né? Duas, três, aqui a gente já viu, ó. Daqui até aqui são a quantidade de classes. Tá certo? Então, essa quantidade de classes, gente, será sempre um número inteiro. Nunca vai ser um número decimal, ou seja, um número com vírgulas. Sempre é um número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, certo? E normalmente o menor número é 5, porque sempre você vai trabalhar com um número grande. Normalmente, com exemplos, a gente às vezes trabalha com tabelas menores, mas comumente se usa mais do que 5. Então, esse K, gente, ele tem que estar entre 5 e 15, ou seja, o menor valor seria 5 e o maior valor seria 15. Mas isso varia muito de livro para livro, ou de literatura para literatura. Tem livros que dizem que esse K tem que ser no máximo 10, tem que ser no mínimo 3, no máximo 10. Já tem livro que bota que ele é no máximo 5, no mínimo 5, no máximo 10. E varia muito de literatura isso, então isso aí não é uma regra para você trabalhar, não. Então, mas normalmente ele está entre 5 e 15, tá certo? Comumente se usa 5, no máximo 10, 11, por aí. Então, esse K é a quantidade de classes que você tem. Então, o tamanho da amostra é N, que é a quantidade de dados. Se você tiver uma tabela com 50 dados, seu N é 50. Aí, se você tiver um N que seja menor igual que 25, o seu K é 5, no máximo 5. Tá certo? Então, se você tem uma tabela, por exemplo, com
22 dados. Então, o seu caso é no máximo 5. Então, o seu caso vai ficar aí entre 4 e 5. Se você tem uma tabela com 36 dados, por exemplo, então o seu K vai ser maior que 5. Professor, repete de novo aí, porque deu uma embaralhada, por favor. Oi, vamos lá. O K é a quantidade de classes, certo? Que você tem. Você tem o N, o N aqui é o número de elementos que você tem na sua tabela. Vamos dizer, por exemplo, que na sua tabela tenha 36 elementos. Certo? Então, isso aqui é igual ao seu N. 36 é o N. Aí eu quero saber, eu vou montar uma tabela, quantas classes eu vou escolher, o meu K. Então, o que eu faço, gente? Se o meu N, certo? Aqui, for menor, igual, lembram desse sinalzinho? Menor, igual. Quando é que eu sei que é menor, gente? Quando essa aberturazinha aqui, certo? Tiver para o número, então significa que esse número é maior do que o que está atrás. Então, o fundozinho do V deitado, né? Esse é um V deitado. O fundozinho dele aqui, está dizendo que esse número é menor do que esse. Então, N é menor que 25. Aí, com esse sinalzinho, essa barrinha embaixo, significa menor igual. Então, se eu tiver um N que seja menor ou igual a 25, o meu K tem que ser, no máximo, 5 classes. Então, se eu tiver uma quantidade de dados com 22 elementos, por exemplo, 22 informações, eu vou ter que ter, a minha tabela tem que ter, no máximo, 4 classes, ou 5 classes. Mas o ideal aí seria 4, na faixa de 22. Então, eu vou ter 4 classes. Agora, se o meu N for maior, agora está dizendo que o N é maior. Está aberto para o lado do N. Então, meu N for maior que 25, no nosso caso aqui, desse exemplo que eu dei 36, o N é maior que 25. Então, como é que eu faço? Aí, para calcular o meu K, eu vou colocar a raiz em cima desse 36. Então, o meu K aqui, nesse caso aqui, o meu K, certo? Vai ser igual a raiz quadrada de 36. Então, essa aqui é a minha quantidade de classes, que vai ser a raiz quadrada de 36. No caso, a raiz quadrada de 36, né? Todo mundo sabe aí. Ninguém é o japonesinho lá do Luciano Huck, mas sabe que a raiz quadrada de 36 é 6. Certo? Então, nesse caso, se eu tiver 36 dados na minha tabela, eu vou fazer uma tabela de intervalo de classe com 6 classes. Então, eu tenho 36 elementos e eu vou fazer uma tabela apenas com 6 classes. Tá certo? Então, aí tem outra regra, gente, que a turma usa, que é essa aqui chamada de regra de Storks. Eu acho que a pronúncia deve ser essa. Como é isso para calcular o meu K? É 1 mais 3,3 vezes o log de N. Isso aqui, gente, quando você vai fazer tabelas muito grandes. Então, a turma usa isso aqui, os estatísticos usam isso aqui, mas a gente não precisa usar isso, tabelas com 100, 180, 100 e pouco, não precisa. Isso aqui é para tabelas muito grandes, é uma regra que vai dar um número mais ou menos aproximado disso aqui, que a gente fez em cima. Se você botar isso aqui, porque aí vai dar um número próximo disso aqui. Então, isso aqui se usa muito para tabelas muito grandes, tá certo? Você tem ali 300, 500, 600 dados e vai construir uma tabela, então você usa essa regra para calcular o seu K, ou seja, a quantidade de classes da sua tabela. Então, lembrando, K, quantidade de classes da tabela, tá certo? O meu H é o intervalo de classe da minha tabela, beleza? E a amplitude total, que é você pegar o maior subtrair do menor. Então, você precisa basicamente dessas 3 informações para construir sua tabela. Eu preciso do K, que é a minha quantidade de classes. Eu preciso do meu H para construir as minhas classes, tá certo? E eu preciso da amplitude total para poder descobrir meu intervalo de classe. Então, vamos lá. Aí tem isso aí, ponto médio de uma classe, tá certo? O que é um ponto médio? É a média aritmética dos limites. Então, você pega, por exemplo, 40, aqui, 45 mais 40, certo? Soma e divide por 2. Aí, então, o meu xi dessa classe aqui, por exemplo,
o meu XI dessa classe, se eu fosse montar aqui uma outra coluna aqui, ó. Eu vou montar uma coluna aqui. Aí essa coluna aqui seria o meu XI. Tá certo? Que é a minha média de classe, XI. Aí, isso aqui seria quem? Seria 42, ó. 42,5. Tá certo? O meu XI dessa tabela. 42,5. Se eu for fazer desse de baixo, ó, 50 mais 45, 95, ó, dividido por 2, então eu vou ter 47,5. Então, dessa aqui seria 47,5. E assim por diante, eu vou fazendo de todas elas. Certo? Então, o meu XI, gente, é a média aritmética desses dois valores aqui, esse mais esse dividido por 2. No caso aí, 55 por 50, 105. 105 dividido por 2, no caso aqui, né, daria 52,5, né, desse aqui, ó. Tá certo? Então, esse é o meu XI, que você vai construindo, só para você ter uma ideia da média da sua tabela, do seu intervalo. Beleza? Vamos lá. Então, amplitude da classe, gente. Ou o intervalo de classe, é o nosso H. Se você já tiver a tabela, a gente já viu como é que faz. Pega o maior, né, a minha amplitude maior, subtrai no meu amplitude menor, ou seja, meu intervalo superior, meu limite superior, menos o meu limite inferior, eu vou encontrar o meu H. Isso é quando eu já tenho a tabela. Agora, se eu não tiver a tabela, como é que eu descubro para construir minha tabela? Então, agora eu vou aprender a construir a tabela. Então, o que é o meu H, gente? O meu H é a razão, ó, todo mundo sabe o que é a razão, né? Quando você discute e você está certo. Não, isso aí também não, isso aí não é razão. Razão é uma divisão, tá certo? Então, toda razão, gente, é uma divisão. Então, a razão é uma divisão matemática. Então, é uma divisão entre o limite superior e o limite inferior dos dados, tá certo? Dividido por K. Então, eu tenho, ó, isso aqui é a minha. Quem é esse máximo, esse mínimo aqui? Ó, deixa eu pegar aqui. Ah, mas tá aqui embaixo. Só perdi o meu. Pronto, aqui, ó. A minha amplitude total é quem, gente? É o máximo, ou seja, meu valor máximo, o meu valor mínimo, certo? Subtrai, eu tenho a minha amplitude total e divido pelo meu K, tá certo? Então, isso daqui, gente, vai se resumir, ó, essa fórmulazinha aqui, ó, vai se resumir aqui, ok? A minha amplitude total, que é o meu AT, tá certo? O meu AT dividido pelo meu K. Pronto. Então, isso você descobre o seu H. Quando você vai construir a tabela, tá certo? Se você já tiver a tabela, pega o limite superior, subtrai do inferior, você consegue encontrar seu H. Quando você vai construir sua tabela, você vai calcular o seu H. Quem é o seu H? A amplitude total dividido pela quantidade de classes. Tá certo? Então, eu tenho a minha amplitude total dividido pela quantidade de classes que eu encontrei lá, o meu K, e eu vou ter o meu H. Então, eu preciso dessas três informações para construir minha tabela. Eu preciso da amplitude total, que é o meu valor máximo e o valor mínimo lá da minha tabela. Certo? Eu preciso encontrar o meu K, que pode ser através da raiz quadrada do N, que é a quantidade de dados da tabela, tá certo? E depois eu descubro meu H. Pronto, a partir daí eu monto minha tabela. Então, vamos aprender agora a montar uma tabela de classes, usando todas essas informações que nós passamos agora. Então, vamos lá. Dados brutos. Então, isso aí é faixa etária de crianças de um acampamento X. Então, veja aí, se você olhar para esta tabela, gente, você vai ver que você não tem como dar nenhuma informação sobre essa tabela. Eu posso dizer aí quem foi a quantidade de crianças menores de 5 anos, de 6 anos, era maior do que a quantidade de crianças acima de 10 anos? Não tem como. Por quê? Porque meus dados estão todos... Então, eu tenho aí dados que eu fui só colhendo. Qual a sua idade? Fui só pegando e notando numa tabela. Então, eu peguei gente mais nova, gente mais velha, gente no meio, gente... Então, fui só anotando. Não está organizado. Então, para poder eu ter noção dessa tabela, ó, tá certo? Eu preciso organizar esses dados em rol. Eu preciso colocá-los em ordem crescente ou decrescente. Normalmente, a gente usa em ordem crescente.
Então, eu vou colocar a minha tabela em ordem crescente. Então, veja que eu tenho uma tabela aí com 6 colunas, né, e 6 linhas. Então, quando eu tenho uma tabela com 6 linhas, ó, por 6 colunas. A minha tabela é essa aqui, ó, 6 por 6. Eu tenho uma tabela 6 por 6. Para eu descobrir quantos dados eu tenho dentro desta tabela, gente, basta eu multiplicar, ó. 6 vezes 6 são 36. Então, eu tenho 36 dados nessa tabela. Quem é esse 36 que a gente acabou de aprender? Esse 36 é o meu N. Então, ó, é o tamanho da minha tabela. O tamanho da minha amostra é 36. Então, quando você pegar a tabela, quer saber quantos dados eu tenho inserido nessa tabela, basta você multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Então, você escreve primeiro as linhas 6 e segunda coluna, e também, aí no nosso caso, também é 6. Então, vamos colocar essa tabela em roll. Colocando em roll, ela vai ficar assim, ó. Então, eu começo, ó, o meu menor valor é o 4, tá certo? Ó. Aí eu tenho 4, 4, 4, aí, ó, 5, 6, 6, 6, e o meu maior valor, ó, é o 15, tá certo? Então, aqui é o meu menor valor, certo? E aqui é o meu maior valor. Se você olhar para a tabela, você não ia observar nunca que essa tabela tem isso, ó. Mas se você for olhar lá, ó, aqui, ó, tem um 4, ó, tá vendo? Aqui, deixa eu ver onde tem outro 4 aqui. Tá aqui outro 4, ó. Tem quantos 4 lá? 3, né? Eu tô vendo 2. Deixa eu ver. Não, tem 3, 4. Eu só tô vendo 2. Tô vendo o outro, não. O outro, será que errou ali a tabela? Eu tô 3, 4 sem ter. Se tiver 3, 4 é porque tá errado. Alguma coisa tá errada. Eu só tô vendo 2 também. Eu também. Então, vamos conferir agora. Já que aproveitou, vamos lá. Então, 4 eu só vi 2. Aí, 5. 5 só tem 1. Deixa eu ver, 5. 5, tô sem óculos, mas eu acho que 5, 5, 5, 5, 5. 5 eu não tô vendo nenhum. Não, eu tô vendo. Não tô vendo. Eu não tô vendo. Só tem um, professor. Só tem um. 5, só tem 1. Aí 6, tem 3. Vamos ver onde é que ele tá errado isso. 6 tem 3. Então, tem um aqui. Tem um aqui. Na onde é que tem segunda outro? tabela. Outro 2. Onde é que tem outro 6? Só tem 2. Eu tô vendo 2. Tem 3, um aí, 6. 1, exatamente. 2, 3. 3, 6. Aí 7, tem 4. Vamos ver. Aqui tem 1. 7, aqui tem outro 2. Aqui tem outro 3, 4, 2. tá certo. Aqui tem outro 4. Então, 7 tá certo. Aí 8, tem 3. Não, 4. 4. Vamos ver, 8, 4. Aqui tem 1. 2. Aqui tem 2. 3. Cadê o outro? 3. 4. 3. Cadê o outro? Tô vendo o outro, Tem não. não, só tem Eu só 3. tô vendo 3 mesmo. Só tô Eu vendo só vi 3 aqui. também. Então, vamos lá. 8 só tem 3, né? E 4 só tem 2, não foi? 4 só tem 2. Então, 8 só tem 3. Então, eu vou marcar esse aqui, ó. Tá faltando. Alguém tá sobrando aí. Aí, 9. 9 tem... Na primeira tabela, na primeira coluna, segunda. Aqui, é. Eita, riscou ali. Cadê? 2, né? A segunda também. 3. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui tem mais um. 4. É. 4 não. 4 9. Tem 4? Só tem 3 9. Ó. Só tem 3. Então, um 8 desse é 9, né? Então, vamos ficar aqui. Um 8 desse aqui é 9. Porque tem 4 9 e aqui só tinha 3. Ó. Pronto. Agora tem 3 8, tá certo. Então, deixa eu ajeitar aquele 8 ali. Então, esse 8 aqui tá certo agora. Pronto. Então, 9 tem 4, agora 10. Vamos ver.
10 tem um aqui. 2, de baixo. 3. 2, tem 3. Tem mais? Tá aqui 4. 3. Pronto, 4, né? Não, 10 tem 4, tá certo. 4. 11 tem 3. Vamos ver se tem 3, 11. Então aqui tem 1, 2, 3. 4, 2, 3. Debaixo do outro 6, professor. Tem 4. Oi? Eu tinha dito debaixo do outro 6. 4. Então 4, 11, né? E lá só tem 3, né? Eu acho. 3, tá faltando um 11. Ó. Então um 11 é no lugar de um 4 desse. Vixe, lá riscou o bicho. Um 11. Cadê? Um 11. Então tem 4, 11, né? Vamos ver 12 se tem 3. Ou se tem 4. Tá dizendo que tem 4, 11. 11 a gente só achou 3, não foi? 1, 2, 3. 3, 11. Não, 4, né? 4, 11. Tem 4, 11, é? 11 tem 3. Eu só vi 3, 11. Mas é para ter Tá 4. certo, 3, 11. Não, tem 4, quer ver? E é? Eu vi só 3. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É. 4, 11. Agora 12. Tem 1. Tem 4. Tem 4, 12. Tem. 2, 3. Cadê o outro 12? 4, né? 4, 12. Tá certo. 4, 12. 1, 2, 3, 4. Aí 13 tem 4. Vamos ver se tem 4. 13 tem. Cadê? 1. 2. 4, 13. 4. 4, 13 também. 12, 14 e 1, 15. 4. Aí 14 tem 2, 15 tem 1. 14 tem 2, 15 tem 1, tá 15 certo. tem 1, é. Então o que faltou lá foi o 11. Né? 14 tem 2, aí 15 tem 1. Então no lugar de 1, 4, né, seria 1, 11. Ó. Então aqui não teria 4, né? Não teria esse 4 aqui. Então aqui no lugar desse 4 seria um 11 aqui, né? No caso é lá embaixo. Não era aqui, não era lá embaixo. Tá certo? Então eu ia ficar com 4 11, né? E 2 4. Então a minha tabela colocada em rol é isso aí, gente. Então eu tenho minha tabela em rol agora. Eu tenho 2 4, aí eu vou ter 1 5, 3 6, 4 7, 3 8, 4 9, 4 10, 4 11, 4 12, 4 13, 2 14 e 1 15. Pronto, aí você agora já pode observar o maior, né? O interessante aqui é para você observar quem é o maior e quem é o menor. O maior aqui, né? E o menor valor da minha tabela, para poder eu calcular a minha amplitude total. Certo? Então, a partir daí, eu vou calcular a minha amplitude total para montar a minha tabela. Primeiro, eu vou montar uma tabela de frequência simples, aquela que a gente viu na aula passada. Então, minha tabelazinha de frequência simples vai ficar assim. Deixa eu achar aqui. Achei. Ó, minha tabela de frequência simples vai ficar assim, idade, né? Aí, no caso aqui, não é mais 4, né? Não é 3, são 2, né? Na verdade, aqui, ó. A gente montou a tabela errada, então isso aqui é 2. São 2. E aqui no meu 11, né, que tem 3, vai ser 4. Pronto, só altera isso aqui. Pronto. Então, aqui é a minha tabela de frequência simples, tá certo? Aquela frequência simples. 4, eu tenho 2 pessoas com idade de 4. 5, eu tenho uma pessoa. 6, eu tenho 3. 7, eu tenho 4. 8, eu tenho 4. 9, eu tenho 3. E por aí vai, tá certo? Me dando um total de 36 pessoas. Então, essa é a tabela simples que a gente já viu na aula passada.
Agora eu vou pegar, veja que eu tenho aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas aí com informações, mais a linha de cima, 13 linhas, numa tabela, tá certo? Isso com apenas 36 dados. Imagine se você tivesse entrevistado 180 crianças. Com 36, você tem uma tabela desse tamanho, com 180 você tem uma tabela que não cabia nem numa folha de ofício. Então, é essa a finalidade de você construir uma tabela com intervalos de classe. Então, vamos lá. Então, para construir minha tabela de intervalo de classe, eu preciso das informações que a gente aprendeu agora. Qual a primeira informação que eu preciso? O tamanho da minha amostra. Aqui, ó, o meu N, 36, é o tamanho da minha amostra. Então, eu tenho 36 dados na minha tabela. Agora, eu vou calcular a minha quantidade de classes que eu vou fazer. Então, eu pego ó, o meu K, que é a minha quantidade de classes. Então, eu coloco 36 dentro da raiz quadrada, que é igual a 6. Então, esse 6 aqui, gente, é a minha quantidade de classezinha lá que eu vou ter. Tá certo? É a minha quantidade de classes que eu tenho na minha tabela. Então, a minha tabela lá vai ter 6 classes. Aí, para descobrir o meu H, que é aquele intervalozinho de classe lá, que vai o meu intervalo, o menor e o maior, certo? Então, da minha classe, de cada classe. Então, eu tenho o meu H. Quanto vai ser o meu H? O valor máximo menos o valor mínimo dividido pelo K. O K eu já sei, é 6, tá certo? E o máximo e o mínimo eu pego aqui. Ó. O máximo é 15, ó. Né? Tá aqui, ó. Tá certo? Que é a minha idade, ó. A maior idade era 15. E a minha menor idade, ó, é 4. Então, eu pego 15 menos 4, certo? Aí, subtrai e divido por 6, que é o meu K. Então, na hora que eu subtrair isso, ó, vai ficar 15 menos 4, dá 11, 11 dividido por 6. 11 dividido por 6, gente, vai dar um número decimal. Mas lembre-se que aqui, então, eu posso arredondar isso para cima. Então, eu tenho 1,83, eu posso arredondar isso para 2. Então, o meu H, gente, vai ser 2. Esse intervalo de classe, gente, ele não é obrigatoriamente ser um número inteiro. O que é inteiro é a quantidade de classes, é o K. O K tem que ser um número inteiro. Mas o meu intervalo de classe pode ser um número decimal. Mas, para facilitar aqui o nosso trabalho, eu vou arredondar ele para 2. Então, eu arredondei para cima. Se eu arredondei para cima, lá no final da minha tabela, ele não vai dar 15, vai dar um número maior do que 15, não estou arredondando? Aí a gente vai ver que vai dar um númerozinho maior. Mas isso não tem problema, a sua tabela não está errada, tá certo? O que vai importar para você é a sua frequência. Então, o meu H vai ser 2, tá certo? Então, eu tenho ó, as informações que eu preciso. O meu N, que é o tamanho da minha tabela, certo? Que são a quantidade de dados que eu tenho lá, 36. O meu K, que é a minha quantidade de classes, que no caso aí é 6. Então, como é que eu encontro o K? Coloco o meu N dentro de uma raiz quadrada. Então, se eu tiver lá 50 dados, eu coloco raiz quadrada de 50. Você vai ter um número aproximado. Aí você vai arredondar esse número para um número inteiro, tá certo? Por exemplo, se eu tivesse aí 47, por exemplo. 47 na raiz quadrada não é a raiz quadrada exata. Qual é a raiz quadrada exata? De 49. Então, a raiz de 49 é 7. Então, eu vou arredondar meu número para 7. Ia dar 6,8 uns quebrados. Então, eu arredondaria para 7. Então, meu K ficaria 7. Então, sempre que você for fazer seu K, é um número inteiro. Se der um número, depois da vírgula, maior do que 5, você arredonda para cima. Tá certo? Normalmente, a gente arredonda para cima. Nunca arredonda para baixo. Tá certo? Porque aí, se você arredondar para baixo, não tem problema não, só que você vai ajustar lá no final. E o meu H, quem é o meu H? O meu H é a minha amplitude máxima menos a amplitude mínima, certo? Dividido pelo K. Então, eu preciso do N, eu preciso do K, eu preciso do H, tá certo? Para construir minha tabela. Pronto, essas 3 informaçõezinhas, eu consigo construir uma tabela com intervalo de classe. O N, o K e o H. Então, eu já tenho aqui o N, tá certo? Eu tenho o meu K, aqui, ó, que é 6. Eu tenho o meu N, que é 36. E tenho o meu intervalo de classe, que é o meu H, que é 2. Então, agora eu vou construir minha tabela. Essa tabela grande, eu vou deixar ela pequenininha. Então, ó, como é que eu vou fazer aí? Pronto, tá aqui as classes, ó.
Vamos lá, fazer juntos. Eu botei para a gente fazer juntos. Então, tá aqui as classes. Então, quem são as classes? Primeiro é o menor número, 4. Tá certo? Aí eu vou botar, ó, como 4 vai participar, ou seja, vai pertencer ao meu intervalo. E como o meu H, vou botar aqui em cima, né? O valor do H para a gente lembrar. O H é 2, né? Pronto, o meu H é 2. Então, eu vou sempre somar 2, tá certo? Nesse intervalo aí, ó. Então, eu tenho 4 mais 2, 6. Lembrando que 6 não pertence ao meu intervalo. Quem vai pertencer ao meu intervalo é o 5. Então, 4 e 5. Aí, aqui eu vou começar com o 6, ó. 6. Aí, eu vou ter aqui intervalo. Aí, vai até 6 mais 2, 8. Então, o meu H é sempre uma constante. Eu vou somando. Aqui eu tenho 8, tá certo? Aqui, o 8 vai pertencer a esse intervalo e vai até o 10. O 10 não pertence. O 10 é apenas limite. Intervalo. Aqui, ó, vai o 10, certo? Aí o 10 aqui pertence a esse aqui, ó, e vai até o 12. Então, o 12 não pertence. Aí aqui, o 12 vai pertencer a esse, ó, 12. Aí vai até o 14. Então, eu vou sempre somando o meu H aqui, para poder montar minhas classes, ó. Aí aqui vai do 14, tá certo? Aí o 14 vai pertencer a esse intervalo e vai até o 16. Só que lá eu tenho até 15, né? Ó. Mas veja que eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. E aqui vai ser o meu total. Certo? Pronto. Ó. Então é isso que você tem que fazer nas suas tabelinhas. O meu total. Vou botar aqui. Deixa eu botar aqui que estava tudo maiúsculo. Aí eu vou botar um minúsculo no meio. Vou deixar tudo maiúsculo. Total. Pronto. Ixi, Maria, o L feio. Aí agora eu vou montar minha frequência. Tá certo? Eu deixei essa tabelinha aqui do lado só para pegar minha frequência. Então, eu tenho na minha frequência aqui, de 4 até 5. Ó. Veja que o 6 não pertence ao meu intervalo. Então, eu quero todos os elementos, ou seja, todas as crianças que têm idade de 4 e 5 anos. Então, quantas eu vou ter? 4 anos, no caso lá, eu tinha 2, né? E 5 anos eu tinha 1, né? Ajeitando aqui essa tabela aqui, que é a mesma de lá. Eu tiro 1 daqui, aqui fica 2, 4. E aqui no meu 11, que tinha 3, fica 4. Aumento 1 aqui, pronto. Então, eu tenho aqui, ó, 2, 4 e 1, 5. Então, aqui a minha frequência aqui são o quê? 3, ó. A minha frequência absoluta, 3. Então, eu tenho 3 crianças entre 4 e 5 anos. 2 com 4 anos, 1 com 5 anos. Aí vou para o de 6, ó. De 6 até 8. No caso, até 7, porque o 8 não pertence. Então, de 6 até 7, aí quantas eu tenho? Eu tenho 3 no 6, tenho 4 no 7, ó. Então, 3 e 4, 7. Eu tenho 7 crianças aqui, ó. Nesse intervalo aqui. Do 8 até o 10. Aí, no caso, do 8 até o 9. Então, eu tenho 4 no 8, 4 no 9. Então, eu tenho 8 aqui, ó. Aí, aqui eu tenho do 10 até o 11. Aí, eu vou ter 4 no 10 e 4 no 11. Também 8. Aí, aqui, do 12 até o 13. 4 no 12, 4 no 13, também 8. Do 14 até o 16, até o 2 no 14 e 1 no 15, 3, pronto. Se você somar tudo isso aqui, tem que dar 36, tá certo? Pronto, essa é a parte do intervalo de classe. O resto, gente, a gente já fez. Isso aqui é o meu XI, que é quem? 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5, tá certo? 6 mais 8, 14, dividido por 2, 7. 8 mais 10, 18, dividido por 2, 9. 12 mais 10, 22, dividido por 2, 11. 12 mais 14, 26, dividido por 2, 13. Esse FI, o meu deu 37. Aqui? Sim, 3 Vamos mais ver. 7, Então, mais 8, mais 20. tem valores demais aqui, né? Vamos lá, 10, 18, 18, 26, 34, Dá 37. né? 34, 37 é mesmo. Tem alguém aqui que tá a mais, né? Mas não tem problema não, isso aí a gente não vai voltar para procurar não, porque a gente vai perder mais tempo.
Mas só para você ter ideia. Então, vamos tirar aqui alguém aqui. Pronto, vamos fazer o seguinte para ficar certinho. Só para a gente não ficar. Vamos botar aqui 7 nesse aqui. Só para não. Depois a gente olha lá direitinho isso aí. Alguém sobrou aqui. Pronto. Agora dá 36. Então, aqui no caso dá. Aí aqui vai dar 14 para 16, dá 15, né? Aqui. Uhum. Pronto. Então, ó, veja o que, gente? Que o que aumenta aqui no meu XI, gente, é o meu H. O meu XI primeiro é 5, ó, que é 4 mais 10, 6, dividido por 2, 5. E depois eu vou só aumentando o meu H, ó. 5 mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13, mais 2, 15. Tá certo? E daqui para frente, ó, é o que a gente já aprendeu. Tá certo? Vou tirar a tabelinha agora. Então, daqui para frente, é só o que a gente já aprendeu. Frequência relativa. O que é frequência relativa? Só para a gente lembrar. Eu vou botar aqui, frequência relativa. Eu vou pegar a minha frequência absoluta, que é 3, ó. Tá certo? E dividir pelo meu total. No caso aí, 36. Pronto, isso aqui é a sua frequência relativa. Aí isso aqui vai me dar um número em porcentagem. Tá certo? Porque eu não sei quanto é, que eu não sou Yudi. Yudi é quem faz conta de cabeça. Então, gente, aí pronto. Daí você monta essa tabela depois. Aí, ó, aqui a gente já sabe. Frequência relativa é o quê? Você vai pegar 7, divide por 36. 8, divide por 36 e vai montando sua frequência relativa aqui. Depois aqui, a frequência acumulada. A frequência acumulada é o quê? Você repete a primeira, não é? E faz a mesma coisa na outra, ó. 3, aí mais 7, 10. Né? Mais 8, 18. Mais 8, 26. 26 mais 7, 33. Né? 33 mais 3, 36. Pronto. Então, isso aqui é minha frequência absoluta acumulada. 36. Aí você vai calcular a sua frequência relativa aqui e acumular ela aqui na outra coluna. Certo? Na coluna do fim. Repete a primeira, né? Você repete aqui a primeira e vai somando com as outras. Beleza? Isso aí a gente já aprendeu na aula passada. Então, gente, a única diferença da sua tabela com intervalos de classe é você montar as classes. Então, eu preciso do meu N, eu preciso do K e eu preciso do H. Pronto. Eu tenho esses 3 números, certo? Esses 3 valores, eu consigo montar minha tabela com meus intervalozinhos de classe. Vamos lá, tem alguns exercícios para a gente. Então, tá aí a tabelazinha pronta, ó. 4 aí, só que tá errado aí, porque lá a gente... Mas aqui dá 36, deixa eu ver. 3 vezes 7, 21. Tinha alguém lá com 8 que não tá. Era o 10, ó. 21, 25, com 8, 33, com 3, 36. Essa daí tá certo. Tá? Então, os meus valores são esses daí. Tá certo? Então, a frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência relativa acumulada. Beleza? Pronto. Aí, agora, outra atividadezinha aí. Ó. A idade dos professores que foram para a Pipa no último feriado. Não foi isso agora, não, que está em pandemia, né? Foi o ano passado. Então, aí a idade dos professores. Se você olhar para a tabela, você vai ver que a tabela está toda desorganizada. Tem 28, aí 20, 45, aí cai para 27, sobe para 66. Não tem como você dizer que tem uma média. Não, a média de idade desses professores que foram para a Pipa é uma média de professores na faixa de 30 anos ou na faixa de 28. Não tem como. Se você olhar para essa tabela, não tem como você fazer isso. Então, a estatística está para isso, gente. Então, a gente organiza a tabela e você tem a noção de como de trabalhar essas variáveis, tá certo? Deixa eu voltar aqui só para você ver. Pronto, aqui, ó. Nessa tabela aqui, cadê? Você não tem aqui, ó, a faixa etária dos alunos, não tem como você dizer quem é a faixa etária aí que está em torno de que a média de aluno da idade dessas crianças. Mas se depois você chegar aqui na tabela, tá certo? Você vê aí que entre 8 e 10 anos e entre 10 e 12 anos é a maior quantidade de alunos, ou seja, a média de aluno, de idade dos alunos, era de 8 anos. Entre 8 e 12 anos era a média da idade dos alunos que estavam nesse acampamento.
Depois que você monta a sua tabela, você vê, você consegue encontrar em torno de qual valor essa variável estava circulando. Então, você pode dizer que a média de idade desses alunos era entre 8 e 12 anos, que é a maioria dos alunos. Beleza? Vamos lá. Então, gente, na Escola Crescer, né, empresa situada em Natal, em 2017, um estatístico realizou um levantamento do número de consultas de professores vinculado ao plano de saúde conveniado com a empresa, por especialidade médica. Na ortopedia foram 200 professores, na clínica geral foram 432, na urologia foram 154, na psiquiatria foram 133, na ginecologia foram 220 e na dermatologia foram 90 pacientes. Elabore uma tabela estatística com frequência absoluta e relativa do relatório descrito acima. Então, aquela tabelazinha simples que a gente já aprendeu na aula passada. Então, vamos lá, elaborar uma tabela com isso aí, ó. Então, você tem essa tabela aí, tá vendo? Especialidades, ortopedia, frequência absoluta, 200 pessoas. Né? Frequência relativa, 16,3. Clínico geral, 432. Então, por aí vai. Então, você tem aí, ó, só para a gente lembrar o que a gente aprendeu na aula passada, montar uma tabela de frequência simples. Frequência relativa, frequência absoluta. Aí, vamos para aqui. Considera a tabela abaixo que representa a massa de 20 estudantes de uma turma. Então, tá aí, ó, peso dos alunos da turma em quilograma. Aí tá aí, 70, 85, 83, 77, 74, 75. Então, eu tenho aí 20 alunos. Aí veja aqui, ó, eu tenho 2, 4 linhas e tenho 5 colunas. Então, se eu pegar aí e multiplicar aqui, ó, a quantidade de linhas, eu tenho 4 linhas, tá certo? Por 5 colunas. Tipo, dá 20. Exatamente. Quando eu multiplicar isso aqui, ó, vai me dar 20 dados. Então, é o quê? São 20 dados que eu tenho na minha tabela. Ou seja, foram 20 alunos entrevistados. Então, se você quiser saber a quantidade que você tem na sua tabela, multiplica a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Aí, vamos lá. Exemplo, primeiro vamos colocar em rol os dados. Então, colocando em rol, eu tenho isso aí. 70, 70, 72, 74, por aí vai. Então, eu tenho o meu menor valor, que é 70, e eu tenho o meu maior valor, que é 88. Tá certo? Da minha classe. E eu tenho o meu N, né? No caso aí, ó, o meu N é a quantidade de dados que eu tenho na minha tabela. No nosso caso aí, o meu N é 20. Então, o meu N é 20, ó, e eu tenho já o meu valor maior e o menor, eu posso calcular a minha amplitude total. Então, vamos lá. Eu vou montar a minha tabela, tá certo? Então, eu tenho, ó, vamos calcular o que precisamos para montar nossa tabela. Primeiro, amplitude total. A amplitude total é 70, tá aqui, ó, certo? E 88. Então, eu faço 88 menos 70. Então, a minha amplitude total é 18. Aí, vou calcular aqui, ó, a quantidade de classes. Como o meu N, ó, é menor que 20, menor ou igual que 20, ou seja, o meu N é 20, então eu vou usar 5 classes, tá certo? O K vai ser 5, não precisa colocar na raiz quadrada. Por quê? Porque é menor que 25. Então, se ele é menor que 25, então eu vou usar o meu K igual a 5. Aí, vou calcular meu H. Quem é meu H, gente? O meu H é 18, que é a minha amplitude total, dividido pelo K, que é 5. Então, isso aqui vai dar 3,6. Então, eu vou arredondar isso para 4. Ó. Então, o meu H, ó, tá certo? Que é a minha amplitude de classe, vai ser 4. É o meu intervalo de classe. Então, o meu H é 4. Aí, o que é que eu faço? Eu vou pegar o meu primeiro valor, o menor valor, que é o 70, vou colocar aqui, tá certo? E vou abrir meu intervalo aqui, o Tzinho deitado, e vou até o 74. Por quê? Porque o meu H é 4. Então, isso aqui, ó, é somado com o meu H, tá certo? Isso aqui é o H, ó. Soma com o H, 74. Aí, eu repito 74 aqui embaixo, porque ele só vai participar desse intervalo de baixo. Aí, somo mais 4, 78. Coloco 78, somo mais 4, 82. E por aí vai, ó, até o final. Então, eu tenho
a minha última classe é de 86 até 90. Como eu arredondei, ó, isso aqui vai dar maior do que o menor valor da minha tabela. Se eu não tivesse arredondado, tivesse colocado 3,6, tá certo? Então, eu teria exatamente no final, em vez de 90, 88. Como eu arredondei, ele vai ficar um pouco maior, porque se eu arredondei para cima, então você vai somando e vai aumentando. Então, o meu último valor aí dá 90, mas não tem problema nenhum. Aí eu vou colocar agora a minha frequência absoluta. Então, entre 70 e 73, quantos valores eu tenho? Aí eu tenho, ó, 70, 72, 72, 1 faz 3, não é? E 74, já 74 não pertence à minha primeira classe. Então, só tenho 3. 2, 70 e 1, 72. Aí, na segunda classe, que vai de 74 a 77, tá certo? Aí, eu vou ter quantos? 74 a 77, eu tenho 1, 74, 2, 75 e 1, 76. Então, eu tenho... Não, até 78, né? No caso. 74 é 77. Então, eu tenho 74, 1. 75 eu tenho 2, 3. 76 eu tenho 1, 4. E 77 eu tenho 3. Então, eu tenho 7. Tá aqui o 7. Certo? De 78 a 81, aí eu vou ter 78 eu tenho 1. 80 eu tenho 1, faz 2. 82 eu tenho 1, faz 3. 83 eu tenho 1, faz 4. Né? 84, eu tenho 2, faz 6. Aí, vou de 86, sim, até 85, né? Acho que faltou um, aí, acho. Vamos ver. De 78 a 82, vamos lá. 78, não tem nenhum, mas tem 77, tem 3. Ah, 77 é antes. 78 não tem nenhum. Tem um 78. E 79 não tem. Né? 80 tem um. Então é até 81, 2, tá certo. Aí de 82 a 85. Aí tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo, 6. E de 86 a 92. Pronto, tá certo. Então, essa aqui é a minha frequência absoluta, tá certo? 3, 7, 2, 6 e 2. Aí eu vou calcular a minha frequência acumulada, frequência absoluta acumulada. Aí você repete, 3, né, com 7, 10, com 2, 12, 18, 3, 18, 20. 20. Pronto, certinho, 20. Então, 20. Aí eu tenho frequência relativa. Quando eu calcular aqui, ó, 20 dividido por 3 dividido por 20, eu vou ter 15%. Aqui 35, aqui 10, né? Aqui 30 e aqui 10. Aí quando eu somar aqui, ó, 15, 50, 50, 40, com 10, 50, 100. Pronto. Então, aqui, 100%. Aí, eu vou fazer a minha frequência absoluta, relativa acumulada. Então, vai ser 15. Então, isso aqui foi o que a gente já aprendeu, né? 15, com 35, 50. 50. Com 10, 60. 50. 80, muito bem. Não, 60, 90, aliás, 80, 90. 60, 90, 100. 100, pronto. Então, aqui é o que a gente já aprendeu nas nossas tabelinhas. Beleza? Pronto. Então, até aqui, ó, tudo tranquilo. Então, a dificuldade, gente, é só você encontrar o N, o H, o AT e o K. Tá certo? Pronto. Fez isso, acabou. Aí, o último, acho que esse é o último exercíciozinho. Então, vamos lá. A tabela a seguir lista os salários e o nível de escolaridade de 10 funcionários de determinada instituição de ensino. Classifica as variáveis do estudo. Construa a tabela de distribuição de frequência para cada uma das variáveis, contendo frequência absoluta, frequência relativa, média dos limites de classe e frequências acumuladas. Então, vamos lá. Quais são as variáveis que nós estamos trabalhando aí nessa tabela? Vai. Isso.
as variáveis. Duas, né? Ó, essa, que variável é essa? Classifique aí. Salário, variável o quê? Vai, gente. Qual variável? Ai, meu Deus do céu. Quanto? Eu me perdi Quantitativo todinha. contínuo. Variável quantitativo salário, contínuo. dinheiro, conta. Variável o quê? Quantitativo. Quantitativa. Aí ela é contínua ou discreta? Contínuo. Contínua. Contínua. Tá aqui, Contínua. aqui, ó, variável contínua. Contínua. Quantitativa Quantitativa contínua. Isso, escolaridade. É qual ou quanto? Qualitativa. Qualitativa. Qualitativa discreta ou nominal? Nominal. Nominal. Escolaridade eu posso colocar em ordem, não pode? Dar uma ordem para ela aí, você é fundamental, ensino médio, ensino superior. Então ela é o quê? Qualitativa ordinal. Ordinal. Meu aí, gente, é simples. Qualitativa, ordinal. Qualitativa ordinal. Em uma ordem. Salário, quantitativa, no caso aí, contínua, porque tem sigla. Aí vamos para a tabelazinha. Então, vou lá, gente, ó. Quantos valores eu tenho? 10, está aqui, ó. No final, 10, tá certo? 10 aqui. Cadê? 10, ó. Então, 10. Então, o meu N, 10, tá certo? Dados, N igual a 10. Amplitude máxima, o menor salário, 1.093, certo? Vírgula 3, e o maior salário, 1.828,7. Subtrai esses dois. Ó, eu tenho a minha amplitude 735,4. Aí eu vou calcular o meu K. Aí eu calculei o meu K pela forma de Strong lá. Tá certo? Mas dá 4. Mas se você for calcular o meu K aqui, ó, usando a raiz quadrada, vai dar mais ou menos isso aí. Vai dar, talvez, dê 3, né? Porque você vai arredondar. Então, você vai ter a raiz quadrada de 10. Aí, quanto é a raiz quadrada de 10, gente? A raiz quadrada de 10 é um número maior do que 3. Por quê? Porque a raiz quadrada de 9 é 3. Tá certo? Então, ele é mais de 3. É 3 e um pouquinho. Se você quiser arredondar, você vai arredondar para 4. Então, você veja que dá a mesma coisa. Então, você vai deixar... Se você deixar 3, aí você lá no final vai faltar valores. Então, você não pode arredondar para baixo, tem que arredondar para cima. No máximo, aí como o meu K tem que ser um número inteiro, então, a raiz quadrada de 10 é 3, alguma coisa. Então, você vai arredondar para cima e vai dar 4 do mesmo jeito, certo? Então, isso aqui vai dar 4 do mesmo jeito. Então, você veja que dá o mesmo valor. A minha amplitude, que é o meu H, ó, tá aqui, ó. O meu H deu isso aqui, ó. 183,85. Então, vamos trabalhar agora com um decimal aí no meu H. Até agora a gente estava trabalhando com inteiro. Então, ó, o meu N, 10, o meu K, 4, e o meu H, 183,5. Gente, fecha aí o microfone. Vamos lá. Fica o microfone aberto, esse microfone fica tudo. Então, ó, salário dos 10 professores. Então, eu tenho lá as minhas classes, gente, ó. Primeiro, tá certo? Vamos lá. Eu peguei o meu menor salário, tá certo? Que é 1.093,30. Tá aqui, ó. Meu menor salário, 1.093,30. Puxa, peguei o maior, foi? Errei ali, né? Não, tá certo. 1.093,30 é o menor salário, tá certo? Aí vou acrescentar aqui, ó, 183,85 aqui. Ó, então, quando eu somar aqui 183,85 é o meu H aqui, ó. Quando eu somar o H aqui, isso aqui mais H, eu vou ter isso aqui, ó. Aí eu vou pegar isso aqui, vou repetir aqui embaixo e vou somar H nele. Aí eu vou obter isso. Pego ele, repito aqui embaixo, somo com o meu H, vou obter isso. Depois repito aqui, somo com o meu H, vou obter isso. Como eu arredondei, ó, esse número aqui, ele vai ser um pouco maior do que o meu último lá, ó. Tá certo? O meu último lá era 1.828, né? E aqui deu 1.828,7.
Aí agora eu vou pegar a minha frequência. Qual a minha frequência absoluta aqui, ó? 4 para a minha primeira classe. Então, olha lá, quantas pessoas recebem um salário entre 1.093,30, certo? E 1.277,15. Só que esse 1.277,15, ele não pertence ao intervalo. Então, quem receber salário até 1.277,14 está dentro do meu intervalo. Tá certo? Quem receber 1.277,15 não está, mas recebeu até 14, está dentro. Aí eu vou olhar na minha tabela, quantos tem, ó. Então, ó, tá vendo aqui, ó, 93 até aqui, ó, 1.000, quanto lá? 77, né? Pronto, até aqui, ó. Certo? Então, no caso, ó, 4, né? No caso, até aqui, né? 1.187, né? Ó, 1.187. Aí tá 1.277. Então, quem recebeu até 1.187, ó, tá lá, que é esse aqui, ó, até aqui. Esse aqui, ó, já passa para 1.300, tá vendo? E o meu salário lá é 1.277. Então, eu tenho 4 nesse intervalo. Então, eu vou olhando meus intervalos. Então, eu tenho 2 na minha segunda classe, e na minha terceira classe não tem ninguém, gente, tem 0, ó. Tá vendo aí? Por quê? Porque entre 1.461 e 1.644 não tem ninguém. Então, ó, 1.461 não tem ninguém recebendo esse salário. Ó. Daqui para cá, ó, você vê que pula para 1.600, quase 1.700. Então, ninguém nessa faixa ali, entre 1.344 e 1.699, que é o meu intervalo aqui, ó, o meu quarto intervalo. Então, é 0. Então, se não tem ninguém, é 0. E, por último, eu tenho 4 no meu intervalo. Então, você somar aí 4, 2, 6 e 2, 10. Aí você vai, o XI, lembrando, o XI é quem? 1.093,30 mais 1.277,15 dividido por 2. É o meu XI. Aí, daí para frente é o que a gente já sabe, né? Frequência relativa, daqui até aqui, todo mundo já sabe fazer. Frequência relativa e frequência acumulada, tanto relativa quanto frequências absoluta. Beleza? Tranquilo, né, gente? Muito bom. Então, Professor, eu estou confusa. em quê? Aí? É muito número, professor. Em tudo. É porque essa tabela tem muito número, porque eu fiz com... Eu tinha que fazer um exemplo com números decimais, né? A gente só trabalhar com número inteiro, né? Mas não se preocupe, não, que esses números eles são só porque é número decimais, por isso que é muito. Viu? Mas hoje está complicado, viu? Oi? Hoje tá difícil. Ah, não, mulher. Tá mesmo. Ah, não. Filhas, por que choras? Mas eu nem vou cobrar. Não, Mas eu professor, vou tá deixar difícil. uma para vocês fazerem aí. Uma Pelo tabela amor. para vocês fazerem. Jesus. Ó, nível de escolaridade. Então, o nível de escolaridade, gente, eu não vou fazer por classe. Por quê? Porque as tabelas de intervalos de classe só é usada para tabelas com variáveis quantitativas. As tabelas com variáveis qualitativas, a gente não trabalha com intervalos de classe. Por quê? Intervalos de classe são números. Tá certo? Então, para a outra variável lá, que era escolaridade, que é uma variável qualitativa ordinal, eu só fiz uma tabela simples, ó. Então, é a frequência absoluta, que é fundamental, médio e superior, né? Um total de 10, e frequência absoluta relativa, absoluta acumulada e relativa acumulada. Essa daí todo mundo já sabe. Essa tabela aí, tudo bem, mas o negócio quando vai pro K, N, AT. Pois é, mas aí você dá uma olhada depois, bem devagarinho nos slides, que esses slides já estão lá no e-mail. Mas o senhor está explicando direitinho, professor, tá ótimo. Valeu, obrigado. Até meu esposo estava dizendo, olha como ele explica bem. Obrigado. Gente, aí vamos lá. Ó, um exercíciozinho que eu sempre gosto de colocar nas nossas atividades. Aí eu coloquei um exercício parecido para quando vocês virem lá, não se assustar, porque ele não é difícil, é muito fácil. Ó. Em 20 dias de aula, um professor de estatística anotou o número de alunos ausentes. Depois fez a seguinte tabela de frequência. Então, entre 0 e 4, entre 4 e 8, entre 8 e 12, 12 e 16. Aí ele anotou aí, ó, só que
ele anotou alguns valores e ele não colocou o valor. Por exemplo, aqui, ó, ele colocou um B, aqui ele colocou um A, aqui ele colocou um C. Aí ele pergunta quais os valores das variáveis A, B e C. Como é que a gente vai descobrir os valores dessas variáveis? É só você prestar atenção na tabela. Então, eu tenho, ó, entre 0 e 4, tá certo? A minha frequência absoluta, aqui é 5, aqui é B, que eu não sei quanto é, aqui é 8, aqui é 2, num total de 20 alunos, tá aqui, ó, de 20 dias, né? Aqui, ó, durante os dias, aqui é o total de alunos, né? Aqui é o total de alunos. Então, em 5 dias, tinha um total de 4 alunos, né? Entre 0 e 4. Entre 4 e 8 alunos, ele não sabe quanto é. E entre 8 e 12, 8. E entre 12 e 16, 2 dias. Então, foram 20 dias, gente. Aí, ó, 20 dias é quem, gente? O total de quem? Disso aqui, ó, 5 mais B mais 8 mais 2. Então, você descobre o valor de B a partir daqui, ó. Então, se eu tenho no aqui caso. 20, no caso, muito bem. Então, B é 5, ó. Certo? Então, a gente já descobriu B, ó. 5 com 5, 10, 18, 2, 20. Aí, aqui é a minha frequência relativa. Aí, aqui, 5. Como é que eu descubro quanto é o A, gente? O o 5 é quem? Para descobrir o A, minha frequência relativa é quem? É 5, não é? Que é a minha frequência absoluta, dividido por quem? Pelo total. Aí você vai ter o seu A, tá certo? Que no caso aqui, o meu total é 20. Mas aí, se você olhar, aqui também é 5, ó. E a frequência relativa dele é 25. Então, se aqui é 5, a frequência é 25, então, quanto seria o meu A? Que é o mesmo valor aqui, ó, de 5, ó. Então, a minha frequência relativa aqui é igual, para 5 é igual, né? Então, no caso, o meu A aqui é 25. Certo? Aí, aqui, agora vamos descobrir o C. Aqui é o quê? A minha frequência, e aqui é o meu 100%, é o meu total. Então, eu tenho 25 mais 40, mais C tem que dar 100. Então, o meu C quanto? 10. 10. Pronto, muito bem. Mas se você não soubesse por aqui, era só você pegar. Quem é o meu C? O meu C é 2 dividido por 20. Esse aqui era o meu C, aí você descobriria o C. Mas dessa maneira aí, ó, você descobre sem precisar fazer conta. Lá na nossa segunda atividade, terá uma questãozinha parecida com essa. Certo? Para você encontrar esses valores, só que não é essa daí, mas é parecida. Então, dá para você resolver, olha, fazendo isso, observa a tabela, vê quem está repetindo que tem o mesmo valor, ou então você vai descobrir dessa maneira aí. Ok? Tranquilo, né? Muito bem. Então, exercício 2. Os dados a seguir referem-se ao tempo em horas que 80 pacientes hospitalizados dormiram durante a administração de certo anestésico. Encontra a frequência relativa de cada classe. Então, aqui, gente, para encontrar aqui a frequência relativa, é só a gente aumentar aqui uma coluna, né? A gente aumenta aqui uma coluna e encontra a frequência relativa. Eu não vou encontrar de todo mundo, não, porque frequência relativa todo mundo já sabe. Então, aqui o meu F é R, né? Frequência relativa. Tá certo? Que vai ser em porcentagem. Pronto. Aí aqui é só você fazer o quê? Para encontrar a primeira aqui, ó. Aí você vai, divide 8 por... Quanto? Qual o total? Tá aqui, ó. O total ele disse aqui em cima, ó. 80. Não é isso, ó? Isso. Então aqui, ó, são 80 aqui. O meu total é 80. Então, quem tiver com a calculadora fácil aí, só faça a primeira, só para a gente ter ideia. 8 dividido por 80. Você vai fazer assim, ó, 8, que é a minha frequência, dividido por 80. 0,1. Pronto, 0,1. Você multiplica por 100, que vai dar o quê? 10%. 10. Pronto. Aí vai fazer o mesmo com 15, com 24, com 20 e com 13. Aí você vai encontrar a frequência relativa de cada classe dessa. Beleza? Tranquilo, né? Show de bola. Super. Oi? Super tranquilo, professor. Pronto, muito bem.